manteu. Como dizem lá no FinTwitch, a Selic foi mantida em 13,75%, reforçando uma ata anterior do Copom, mas claro, isso não significa que os juros voltarão a subir, muito pelo contrário, isso só consolida o posicionamento que a curva de juros está chegando ao seu final de fase de expansão e vai passar agora a contrair pelo menos até uns 8, 9% da nossa expectativa. Eu sou Pedro Santana, diretor da Lu, e hoje vou te contar o impacto dessa manutenção da Selic para a sua carteira e para o Allo Invest. Seja bem-vindo ao canal do Allo Invest. Olá, investidores! Então, como vocês viram na ata do Copom, o nosso Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, tivemos agora um movimento já esperado pela Selic. Talvez uma surpresa para alguns, talvez uma surpresa para outros, mas em geral confirmando já uma tendência que vem de alguns meses. Com o controle da inflação em dia, agora a gente começa uma fase de contração da taxa de juros, que chegou a um pico de 13,75% em 2022, depois de estar numa baixa histórica de 2% ao longo de 2020 para um estímulo da pandemia. Então, voltando um pouquinho nos impactos disso, vamos entender como é que isso impacta a sua carteira e como é que isso impacta o Allo Invest. Meu jovem Enéas, aquele que nasceu em 1970, que não é o político, mas sim um cara que foi nomeado provavelmente por causa do político, você que viveu a inflação da década de 80 e a hiperinflação no final dos anos 80 e nos anos 90, sabe muito bem como a inflação é muito perigosa e por isso o Banco Central tem feito um trabalho de controle da inflação muito forte ao longo das últimas décadas, especialmente depois do estabelecimento do Plano Real. Se você pegar um contexto histórico, a partir do final da década de 90, você tem uma variação relativamente significativa da taxa Selic, especialmente quando a gente teve a desindexação do real ou do dólar, ou seja, o dólar começou a flutuar e ele flutuou demais. Meu Deus! E a Selic chegou a 45%. Bota aqui o print da notícia. Arminio Fraga deixa a Selic em 45%, foi uma coisa bem impressionante. Mas desde 2005 o cenário é um pouco mais estável. Como eu já contei para vocês em um vídeo anterior, a Selic em média permanece desde 2005 entre 8% e 12%. Então esse é o ciclo natural de juros do Brasil para manter uma meta de inflação entre 4% ou 5% no máximo, que é o que o governo considera saudável para a nossa economia ainda em desenvolvimento. Isso é bem diferente de país a país. Por exemplo, nos Estados Unidos chegamos a uma taxa de juros com máxima quase histórica, pelo menos a máxima nos últimos 30 ou 40 anos, de menos de 5%. Porque, claro, os americanos viveram muito menos inflação ao longo desse período, especialmente porque a moeda deles é muito mais forte e a economia se desenvolveu muito mais rápido. Então, no caso do Brasil, a gente está vivendo um momento contracíclico. Enquanto todos os outros países estão subindo a sua taxa de juros para controlar uma inflação que eles não têm há várias décadas, o Brasil, que sabe muito bem os males da inflação, já subiu ao longo de 2021 e ao longo de 2022 a sua curva de juros para controlar a inflação. Porque, claro, quanto maior o valor da taxa de juros, menos dinheiro circula na economia. Porque essa taxa base Selic vai determinar, claro, a rentabilidade dos seus investimentos em renda fixa, ela vai determinar por quanto os bancos emprestam dinheiro. Então, quando a taxa de juros está mais alta, a bolsa fica inclusive assustada, porque as empresas têm menos dinheiro à disposição. Então, se as pessoas têm menos dinheiro para gastar, elas botam menos dinheiro na economia, menos dinheiro é impresso, a inflação fica mais controlada. E claro, esse movimento de hoje não foi diferente. Ele sinaliza mais uma vez que o Copom está esperto para a inflação, mas que ele também já está tirando a mão para não gerar uma contração muito grande na economia. Porque, claro, se a taxa de juros está um pouco menor, o dinheiro fica mais barato, fica melhor para os empresários investirem nas suas empresas, não pegarem só dinheiro e ficarem rentistas com uma renda fixa altíssima, Inclusive, se fosse 45%, imagina a pessoa que tem R$1 milhão investido em renda fixa, ela tem 450 mil por ano de rentabilidade, isso é uma loucura. Quando a taxa de juros está por volta de 10% ou 11%, você consegue ter uma estabilidade de planejamento muito maior e você consegue aproveitar de oportunidades de investimento, tanto em renda passiva, tanto em renda fixa, quanto em renda variável. E no caso aqui, claro, para o Allo Invest, o assunto é tanto renda passiva quanto renda fixa, porque temos títulos pré-fixados e pós-fixados que te dão um pagamento mensal. E claro, para você aproveitar esse momento do Allo Invest, como a gente acredita que a taxa de juros está caindo, nesse mês de novembro, o que faz mais sentido provavelmente é um título de renda fixa pré-fixado da Lugueto Invest para você garantir uma das maiores taxas que nós já tivemos, afinal nós também acompanhamos esse movimento de mercado. Então isso não vai se manter para sempre. Na verdade, quando a taxa Selic estiver em 12% ou 11%, é muito provável que o nosso título esteja em 17%, 18%, talvez até menos. Então para você que quer aproveitar a última oportunidade de entrar no Allo Invest com essa taxa de renda fixa muito expressiva, acima de 20%, clica aqui no primeiro link da descrição e descubra um pouco mais sobre o nosso investimento. E de qualquer outra forma, para você que está se preparando para o momento de queda da Selic, você tem aqui o meu vídeo explicando como montar a sua carteira de investimentos
para um momento de queda da Selic. Então é isso aí, investidores. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem aqui para se inscrever no canal, deixem o seu joinha e também deixem nos comentários. Você acha que essa decisão do Copom foi acertada? Você teria feito o quê? Diminuído mais? Aumentado mais? Eu quero saber aqui a sua opinião para construirmos um discurso cada vez mais complexo e saudável dentro dessa plataforma do Aula Invest. Afinal, claro, estamos aqui para o longo prazo e espero que você esteja conosco aqui também.